Uma aí fazer agora é uma comparação forçada, eu só vou admitir. É uma comparação forçada, é uma coisa que aconteceu há muitos anos. E a própria pessoa talvez tenha mudado de posição, mas eu vou explicar qual é a grande questão aqui. E porque há um erro nisso, né? Há um erro de interpretação. Muitos anos atrás houve ali o conflito entre. Eu vou falar de uma coisa que eu não participei, não sei totalmente dos meandros, mas eu vou fazer uma comparação bem forçada, tá? Já vou avisando. Ninguém teve intenção de falar nada contra mim, era uma situação do passado. Então vamos lá. Houve a situação entre ali o Valido e o Royce Gracie e tal. E supostamente o Royce Gracie teria dito que os Gracie, que sabem melhor jiu-jitsu, quem não é Gracie não pode aprender. Aí que tá, tudo isso pode ter sido, na verdade, um grande caô, né? Tanto o Royce Gracie pode nem acreditar no que ele falou. Falou isso, de repente, pra chamar mídia, pra que alguém desafiasse ele. Pode ter sido um caô, inclusive, e daí? De repente, até o próprio Valido, de repente, continuando o caô, também pode ter sido uma intenção de caô. Falou, não, mas para mostrar para as pessoas que qualquer um poderia aprender jiu-jitsu, foi lá e derrotou alguns Gracie e tal, inclusive o próprio Roy. Em lutas ali programadas. Tudo isso pode ser caô, como tudo isso pode não ser caô. O Royce pode realmente ter dito isso e acreditado nisso, como depois o Valide pode ir lá e ter dito, não, qualquer um pode aprender jiu-jitsu, blá 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 blá. Então, primeiro que não faz total sentido quando esse Valide diz isso, em relação à luta, sim. Porque ele, claro que ele pode ir lá lutar e mostrar que a pessoa pode aprender jiu-jitsu. Mas em relação à questão do convencimento, não. Porque antes o Valide poderia ter convencido o Royce de que, com palavras, de que qualquer um poderia aprender jiu-jitsu. Com trabalho, com esforço, blá blá blá. Claro, depois vai ter um argumento que o Valide também aprendeu com os Gracie, né? Mas enfim, independente. Não sei se isso torna um Gracie, acho que não. Aí vai do questionamento de cada qual. Mas ok. Daí vai lá, e a opinião do Valide é que cada pessoa poderia aprender jiu-jitsu. Ok, tranquilo. Se nós formos transplantar essa questão para o âmbito espiritual, só completando que o Valide poderia convencer com palavras e que qualquer um poderia aprender jiu-jitsu. Então isso não precisaria fazer luta para isso. Poderia se fazer luta depois também. Se a pessoa demandasse provas, ou se não demandasse provas, poderia fazer a luta esportivamente. Mas é uma luta que significou mais, mas poderia ter sido uma questão, a princípio, resolvida com palavras também. Né? Eu não sou contra que a luta acontecesse. Né? Não sou contra o esporte. Mas havia uma questão ali, mas eu acho que era uma questão que também era resolvível com palavras, independente, já expliquei isso. Se nós formos trabalhar com a questão da salvação espiritual, a bem da verdade, é a mesma coisa. Nós podemos eventualmente trabalhar com a questão de que eventualmente a salvação não vem por obras e de alguém eventualmente poderia tentar sugerir outros raciocínios, né? Ou a salvação por meio dos mandamentos, alguma coisa nesse sentido. Ou, sei lá, quaisquer outros argumentos. Independente, no meu caso isso jamais poderia ocorrer, e eu não poderia ser derrotado nesse sentido, porque nessa situação não haveria necessidade de se forçar ou de provocar ninguém para que a pessoa pense diferente. É só você trazer os argumentos para que a pessoa eventualmente seja convencida, mas você precisa ter argumentos para isso. Não que você não. O que eventualmente se ocorreu no meu caso, a ponto de eu ser forçado a buscar uma outra forma. Tem outra forma de salvação, porque no meu caso eu estava buscando uma forma de proteção, né? Contra a argumentação externa inadequada e virulenta contra a minha pessoa. Mas nós podemos sim buscar uma outra forma de salvação. Mas se isso é verdade, se há realmente outra forma de salvação, ela não pode ser convencida com palavras também, ou seja, tem que forçar a pessoa a fazer isso, ou provocá-la de alguma forma, a ponto que ela tenha que buscar por ela mesma, apesar de que isso poderia ser convencido com palavras. Realmente, eu acho que isso vai ficar bastante comprometido, né? Então, apenas para fazer essa comparação espiritual, da mesma forma que numa luta de jiu-jitsu, algumas questões doutrinárias, se não forem caô, para chamar a atenção ali para o público que assistiria jiu-jitsu, se não foi uma questão caô, se foi uma questão realmente verdadeira, você tem outras formas de resolver. Da mesma forma que na questão espiritual, para não impedir a fonte de vida de uma pessoa, você pode convencê-la de outra coisa. Mas você tem que ter os argumentos certos. Então, essa é a grande questão. E mesmo nessa questão da salvação, o motivo pelo qual, creio, não fui derrotado, não houve nenhuma forçação de barra nesse sentido, porque fui eu que fui buscar, não pelo aspecto salvacional, vamos dizer assim. Ou até não só por ele. Fui também buscar pelo aspecto de proteção, para que mesmo eu não me acusasse baseado
em argumentações externas que poderiam me convencer. Então nós vamos buscando conhecimento. Se você eventualmente discorda da pessoa, não, porque não é só Cristo, porque não é só por meio de Cristo. Se você entende que não é só por meio de Cristo que haja salvação, você pode tentar, tem todo o jeito de convencer as pessoas com outro tipo de argumentação, com outros argumentos. Então não é algo que necessariamente se precise ficar impedindo sucessivamente a fonte de vida de uma pessoa, quando eventualmente era só, não, mas a pessoa tem algum pecado, não, mas a pessoa tem alguma coisa. Então vá lá e convença ela disso. Com argumentos mais convincentes. Ou a pessoa está errada, tem outras formas de salvação, ela tem que entender que tem outras formas de salvação. Então convença ela com outros argumentos. Então não é o fato de uma pessoa eventualmente dizer uma coisa que necessariamente ela é intransigente em relação àquilo que ela mesma disse. Seja no âmbito da luta, no caso, ou em vários outros âmbitos, seja no âmbito espiritual. Se eu eventualmente acredito só na salvação em Cristo, como dito pelo Novo Testamento, não, mas então agora não vamos abrir para nenhuma outra forma de salvação. Embora o Apocalipse abria, né? Não vamos abrir para nenhuma outra forma de salvação. Tá, ok. Então vá lá e traga os argumentos. E eu, na questão dos mandamentos, por exemplo, é uma questão até bastante aberta, exatamente porque o Apocalipse legava essa informação. Então, né? Então, quando o pessoal fala o pulo do gato, mas aí tá, eu acho isso errado, porque vocês estão presumindo a intransigência da outra pessoa, que eventualmente poderia argumentar. Então não vejo derrota. No final eu tive que descobrir sozinho uma coisa que eu poderia ter aprendido com palavras. Aí sim, talvez se eu aprendesse com outro, talvez eu fosse derrotado. Não, eu tive que aprender sozinho. Então, né? Então eu fui forçado a aprender nem pela questão da salvação, fui forçado a aprender pela questão da proteção. Então eu nem vejo isso. Não vejo isso como derrota espiritual, uma vez que eu tive que ir pela minha própria pesquisa, feliz ou infelizmente, acho que mais infelizmente, porque foi uma coisa muito triste. E o pessoal trazendo a questão da derrota, ou em outras alturas, vamos dizer assim, eu também vou descaracterizar essas supostas derrotas, tanto pela própria questão da não competitividade, que os caras teimam a suscitar, que eu já digo, divergir educadamente não é competição, pode ser luta contra o mal. Mas competição não é, porque eu não quero que a pessoa se sinta mal quando eu estou divergindo educadamente, não quero que ela saia humilhada de lá. Então, para mim, não é competição. Porque não tem essa intencionalidade de derrotar, tem a necessidade de corrigir. Derrotar uma ideia, não a pessoa, quando mesmo que a pessoa possa ser má, se ela escutar a verdade, ela pode mudar de comportamento. O que aconteceria com muita gente, é totalmente normal. E isso, inclusive, é o melhor para a igreja. Então, valeu esse complemento aí. Deus é bom.